Hoje vamos falar um pouco sobre a ira. Irai-vos e não pequeis. Nosso texto diz assim: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Quando eu ia para a escola lá em Recife, ainda menino, a gente parava nos sinais ali na Avenida Boa Viagem, e em todo sinal, naquela época, você encontrava pessoas vendendo jornais. Você lembra disso? Era da sua época isso? Pessoa vendendo jornal no sinaleiro, passando no carro assim, entregando jornal. Lá em Recife tem um jornal que a gente brinca que se torcer sai sangue, é só notícia horrível. E o cara vendia o jornal falando o seguinte: mulher mata o marido e faz sopa dos ossos, né? E a gente sabia que aquilo ali era somente um marketing para poder vender jornal. Mas a violência que nós vemos no nosso país, ela de fato é muito alarmante. O Brasil registrou 47.503 homicídios só em 2021, 130 mortes por dia. Foram registrados 1.902 mortes de mulheres no primeiro semestre somente de 2023, um aumento de 2,6% em relação às mortes ocorridas no ano anterior. Nós vivemos num mundo marcado por pessoas iradas. Agora, a ira, irmãos, é um atributo de Deus. Você sabia disso? O nosso Deus é um Deus de amor. Mas o nosso Deus também é um Deus irado, também é um Deus de ira. Romanos 1:18 diz que a ira de Deus, ela se revela do céu contra a impiedade e perversão do homem que detém a verdade pela injustiça. Agora, a ira de Deus, ela é sempre razoável, ela é sempre santa, a ira de Deus, ela é sempre justa, é uma ira correta. Entretanto, são raras as vezes em que a nossa ira, ou a ira do homem, se assemelha a essa ira divina. A ira do homem, na maioria das vezes, é uma ira pecaminosa. E nós precisamos nos lembrar que todas as vezes que nós nos iramos também na presença de Deus. E é Deus que vê e que avalia a nossa ira, que quando é pecaminosa também, coloca a mim e a você debaixo de juízo, conforme Jesus mesmo declarou em Mateus 5, 21 e 22. Qualquer que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Agora, quem é aqui que nunca se irou contra o seu irmão? Quem aqui nunca se irou? Irmãos, a gente peca muito com a ira, não é verdade? Fala para mim aí. Período de política, a gente fica nervoso, irado, a cabeça ferve, a cara muda. Eu precisei parar de ver notícia no YouTube, de quem quer que seja, sobre política. Eu precisei parar, porque eu estava sonhando, imaginando, fazendo atrocidades. Eu disse, isso aqui não condiz com o pensamento de um cristão. O que é isso aqui no meu coração? Muitas coisas nos deixam irados. E na maioria das vezes, a nossa ira não é santa, não é justa, não é razoável. Ela é pecaminosa. A ira é uma atitude comum em você. Você entende a sua ira como sendo uma ira justa ou uma ira pecaminosa? Como é que você consegue chegar a essa conclusão a respeito da sua ira? Quais as ações que você tem tomado para resolver o problema da ira? Você ignora esse comportamento como sendo algo natural? Quem não ficaria irado na minha posição? Isso é normal. Está me julgando por quê? A gente age assim. Infelizmente, a gente age assim. E como esse comportamento tem aberto espaço para que Satanás atue também na tua vida. Olhando para o nosso texto, a gente vê que a ira do homem não deve levar a pecar, mas a buscar a resolução do problema para que o diabo não tire vantagem da situação.
E a respeito da ira, eu gostaria de dividir os nossos 2 versículos em 3 partes. A primeira, a emoção. A segunda, a resolução. E terceiro, a degradação. Se a gente não conseguir identificar as nossas emoções ou motivações, e a gente não tiver uma firme resolução no sentido de ter uma atitude para não pecar, uma atitude para se apressar e uma atitude também para se guardar, a gente vai entrar num terceiro estágio, que envolve essa degradação, que é quando abrimos espaço para que tanto o ensinamento demoníaco como a ação do diabo entre na nossa vida e destrua não só nós mesmos, como a igreja, a família e, por que não, a sociedade. Se não é isso que já temos visto. Então, em primeiro lugar, a primeira palavra é a emoção. A gente vê aqui que é possível que um cristão fique irado. Irai-vos e não pequei. Ele pode ser levado à ira. Pode sim. A ira, meus irmãos, de acordo com a resposta do Evangelho às questões do coração, na página 269, ele define ira como sendo uma resposta de juízo moral negativo contra um mal percebido da pessoa por inteiro. A ira é uma resposta de juízo moral negativo contra um mal percebido pela pessoa por inteiro. Então, a ira é uma resposta, ou seja, é uma atividade. Eu não fiquei irado do nada, eu fiquei irado como uma resposta. É uma atividade, é uma reação da pessoa por inteiro. E com isso nós estamos dizendo que tanto a cognição, as afeições, as vontades e o corpo, ainda que às vezes seja chamada de emoção, ela abrange muito mais do que o comportamento ou o sentimento ou a emoção, mas envolve crenças, envolve motivação, que acabam executando um papel ativo e também formativo nessa nossa reação. Eu sinto algo, por quê? Porque existe uma crença por trás e existe uma motivação por trás. Quando a minha crença e a minha motivação elas são afetadas, então eu reajo a isso ficando irado. E nem sempre essas reações ou aquilo que nos fere é necessariamente algo pecaminoso. Não, pode ser algo justo, mas que pode me levar a uma ação pecaminosa, como a gente vai ver aqui. E por fim, a ira responde a algo que percebemos que nos ofende. E ofende porque atinge essas crenças e também essas nossas motivações. Trata-se de um juízo moral que fazemos acerca de algo que nós valorizamos. Uma coisa que me deixa, às vezes, indignado, e talvez deixe você também, é quando alguém vai falar sobre aborto ou querer defender o aborto. Isso é uma coisa que me deixa indignado, me deixa irado. É porque atinge diretamente uma crença muito forte que eu tenho. E isso me machuca, me fere. E eu sou branco, né? Então eu fico vermelho, eu fico roxo. As pessoas percebem. E mesmo que eu não grite, mesmo que eu não me expresse, eu me expresso. Porque as pessoas olham para mim e dizem, ele está nervoso. E pô, como é que tu sabe? Ah, está vermelho. É assim, é assim. A ira é algo esperado daqueles que não pactuam também com o mal e que amam a Deus e desejam glorificá-lo. Calvino diz que devemos ceder-nos ao excesso de ira por ofensas pessoais, mas que seja o zelo pela glória de Deus que inflame a nossa ira. Zelo pela glória de Deus. Agora fala para mim, qual foi a última vez que você ficou inflamado, irado, por causa da glória de Deus estar sendo ofendida? E não por causa de questões pessoais, de uma ofensa pessoal, ou de um desejo que você tinha e que não foi realizado. Qual foi a última vez? Existe sim ira justa, e a gente vai ver isso aqui, mas na maioria das vezes a nossa não é. A nossa não é. Existem 4 tipos de ira. Nós vamos olhar para essas 4 e nos deter na ira pecaminosa. Existe a ira de Deus,
O nosso pecado, ele merece o juízo divino. A gente tem várias passagens que apontam para isso. Isaías 34:2 diz que porque a indignação do Senhor está contra todas as nações e o seu furor contra todo o exército delas. Ele as designou para a destruição e as entregou à matança. João 3,36, quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna, mas aquele que não tem o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então existe uma ira de Deus que paira sobre os homens, porque ele é santo, o homem é pecador, e por isso a justiça de Deus ou a ira de Deus recai sobre a humanidade. Mas a morte substitutiva de Cristo, lá na cruz, que carregou o nosso pecado, foi, portanto, a ira que o cristão merecia, mas que recaiu sobre Jesus. A justa ira de Deus e o nosso pecado, então, se encontram na cruz. Jesus, ele leva sobre si a ira de Deus. Deus não só se ausentou dele na cruz, como se levantou contra ele na cruz, por causa do meu pecado e também do seu pecado. O nosso Deus é um Deus irado, é um Deus justo, porque é um Deus santo. Os nossos pecados ofendem a Deus e a ira dele já se manifesta agora do céu contra toda a impiedade e perversão do homem. E todo aquele que não está debaixo de Cristo, está em Cristo, não colocou sua fé em Cristo, de acordo com as Escrituras, está debaixo da ira de Deus. Agora, eu e você, que estamos em Cristo, que confessamos Jesus como nosso Salvador, saímos debaixo da ira de Deus e somos agora alvos do seu favor. Experimentamos a redenção e a propiciação pelos nossos pecados por causa do sacrifício de Cristo. Deus olha para mim e para você por meio de Jesus. Ele olha o sangue de Jesus sobre a minha vida e também sobre a sua vida. Não somos mais inimigos de Deus, somos agora amigos de Deus, somos filhos de Deus, batizados pelo Espírito Santo, selados por Ele e somos amados. Que coisa boa! Não tem ira pesando sobre nós, mas existe assim um Deus irado. Existe a ira de Jesus. Jesus se irou. Em vários momentos ele se irou. É fácil a gente lembrar daquela passagem que ele faz o chicote ali e entra no templo por 2 vezes para limpar o templo. Agora, foi por que isso? Ele diz, o texto deixa claro, o zelo da tua casa me consome. Tem a ver com o zelo da casa de Deus, da casa do Pai. Jesus se irou, derrubou as mesas dos cambistas, derrubou. Agora, não pecou. O texto de Marcos 3, de 1 a 6, também é um texto que a gente encontra Jesus irado. Pessoal, o que o texto diz? De novo entrou Jesus na sinagoga e ali estava um homem que tinha ressequido uma das mãos. E estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. Olha que coisa. E disse Jesus ao homem da mão ressequida, vem para o meio. Então lhes perguntou, é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio, olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem, estende a mão. Estendeu-a e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiraram logo com os herodianos contra ele. Veja só o que eles fazem aqui. Jesus encontra esse homem com a mão atrofiada num dia de sábado. Os fariseus então se opõem à intenção do Senhor de curar esse homem. E em resposta, o que é que o Senhor Jesus faz? Ele olha irado para eles. E observe as 3 marcas aqui da ira justa funcionando em Jesus. Primeiro, Jesus percebeu precisamente o pecado deles de não amar o homem e de rejeitar seu próprio senhorio sobre o sábado. Jesus percebeu isso. Segundo, Jesus não trouxe a ofensa para si. Pense nas várias formas por meio das quais esses líderes judeus mentiram e falaram sobre ele, zombaram dele, chamaram-no de glutão, de beberrão, machucaram-no, colocaram uma coroa de espinho na cabeça do Senhor e o crucificaram. Pense em tudo isso. Todavia, ele não expressou ira,
Mas aqui os fariseus se opuseram à sua missão ministerial como o Messias escolhido por Deus. Rejeitaram ele. E em terceiro, Jesus manteve um domínio próprio, controlado pelo Espírito, e manteve o foco sem dar vazão à sua raiva. Não precisou sair enfurecido e depois recuperar sua compostura. Pelo contrário, olha o que ele fez. Ele fez a vontade de Deus e curou aquele homem que estava com a mão atrofiada. Ele não ficou triste, abalado, remoendo ali. Não, ele fez o que precisava ser feito. Ele não vingou a ele mesmo, não se vingou daqueles homens que se levantaram contra ele, mas fez aquilo que devia fazer. Existe também a ira justa de homens piedosos. A gente vê isso, Moisés, talvez seja um exemplo clássico, lá em Êxodo 32, 19 e 20, quando ele desce do monte com as tábuas da lei, e ali, quando se aproxima do arraial, vê o bezerro, as danças, e diz que, acendendo-lhe a ira, arrojou das mãos as tábuas e quebrou aos pés do monte, e pegando no bezerro que tinham feito, queimou e o reduziu a pó, e espalhou sobre a água, e deu de beber aos filhos de Israel. E você vai dizer, essa ira não é justa? Essa ira é mais do que justa. Mais do que justa. E assim a gente tem também vários outros textos. Salmo 119, 52 a 54. Lembro-me dos teus juízos de outrora e me conforto, ó Senhor. De mim se apoderou a indignação por causa dos pecadores que abandonaram a tua lei. Os teus decretos são motivos dos meus cânticos na casa da minha peregrinação. Quem não lembra de Davi no Salmo de número 139? Não aborreço, Senhor, os que te aborrecem. Não abomino os que contra ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Olha o zelo de Davi pela glória de Deus, pelo nome de Deus, pelo caráter de Deus, pela palavra de Deus, a sua sublimidade, sua grandeza. Então a gente tem sim homens justos demonstrando também uma ira justa. Agora, como saber se minha ira é justa? Em primeiro lugar, a ira justa, ela reage a um pecado real. Um pecado real. É pecado, e aquele pecado é uma afronta contra Deus, não é somente uma afronta contra mim, é uma afronta contra Deus. Então a ira justa reage a um pecado real, não contra alguém que é inconveniente para conosco ou que viola as nossas preferências pessoais. Muitas vezes a gente fica irado porque alguém não gosta de coisa que eu gosto, ou porque é inconveniente, mas não necessariamente está em pecado. Segundo, a ira justa tem o foco em Deus, no seu reino, seus direitos, seus interesses, não no meu reino, nos meus direitos ou nos meus interesses pessoais. Ela é centrada sempre em Deus e não na pessoa. Não na pessoa. Terceiro lugar, a ira justa se expressa de maneiras piedosas e também controladas. Ela não grita, não demonstra raiva descontrolada, nem se afunda em autocomiseração, não ignora, não despreza, não se retrai em relação às pessoas. O lamento, a alegria e a obediência semelhantes aos de Cristo é que devem permear a atitude dessa pessoa. Mesmo que alguém peque contra mim, ou peque numa situação, e isso me deixe irado, e essa ira tenha de fato a ver com a glória de Deus, ou o zelo que eu tenho pela santidade dele, pelo amor à sua palavra, ao seu povo, mesmo que a ira seja justa, para ela ser justa, a minha ação também precisa ser correta. Existem 4 tipos, irmãos, de situações que podem acontecer na nossa vida nessa questão de ira. Primeiro, uma pessoa peca contra mim e eu ajo corretamente. Eu não revido mal com mal, eu confronto essa pessoa e estou disposto a perdoá-la. Primeira situação. Segunda situação, a pessoa peca contra mim e eu reajo de forma errada. Eu não confronto, eu falo mal dela, eu alimento ira no meu coração, que se torna em raiva, amargura, e eu rejeito essa pessoa na minha vida. Ou eu falo mal dela, ou eu não falo nada, mas também me afasto dessa pessoa. Eu estou agindo errado. Estou agindo errado.
Terceira situação. Eu peco contra a pessoa e eu ajo de forma correta. Eu reconheço o meu pecado, eu confesso o meu pecado a Deus, eu confesso o meu pecado àquela pessoa, eu me humilho diante dela e estou disposto a reconstruir um relacionamento que foi rompido. E existe o quarto tipo, que é quando eu peco, mas ao invés de fazer de forma correta, eu faço de forma errada. Eu justifico o meu pecado, eu falo mal daquela pessoa, eu não dou um passo em busca da reconciliação, da restauração desse relacionamento. Então a gente tem que tomar muito cuidado, não só com a nossa ação, mas também com a nossa reação. Aquilo que nós fazemos diante do nosso pecado, ou do pecado do outro contra nós, também importa. Também importa. E, em quarto lugar, a ira justa produz um ministério piedoso. Ela defende o oprimido, busca a justiça para as vítimas, repreende transgressores e busca o arrependimento, a reconciliação e também a restauração, que é praticamente o que nós acabamos de falar aqui. Existe, então, o quarto tipo de ira. A ira de Deus, a ira de Jesus, a ira dos justos, correta, uma ira justa, e existe também a ira pecaminosa do homem cristão ou do homem em geral. Em termos de expressão de ira pecaminosa, algumas pessoas revelam sua ira através de palavras duras, de ações ferinas e destrutivas, algo que muitos personagens bíblicos demonstram e para cujo perigo o livro de Provérbios nos alerta. Provérbios alerta sobre essa impulsividade e sobre essa tendência nossa de, quando ficarmos irados, usarmos palavras duras e também ações ferinas. Olha Provérbios 22, 24 e 25. Não te associes com o iracundo, nem andes com o homem colérico, para que não aprendas as suas veredas e assim laces a tua alma. A ira é uma ação que se aprende também. Quando você fica muito preocupado em ver o seu filho irado demais na sua casa, dá um passo para trás, avalia a tua própria vida, porque talvez ele esteja sendo apenas um reflexo daquilo que tem visto na sua vida. Uma pessoa irada, descontrolada, que fala mais do que deve e o que não deve falar. Então, cuidado. Provérbios 29, 11 vai dizer: o insensato expande toda a sua ira, mas o sábio, afinal, lhe reprime. Irmãos, a gente fica irado. A gente fica. Mas o sábio reprime a sua ira. Lida com essa ira diante do Senhor. Com outros irmãos. Mas ele não expande a sua ira. Não sai dele para fora e contaminando os outros. A gente tem que tomar cuidado. Cuidado. Isso no casamento, então, é uma bronca. É uma bronca. Porque a ira, ela pode ter os dois lados. Ou o lado em que eu começo a agir, e aí vem palavras, daqui a pouco essas palavras se tornam ofensas, palavrões. Agora não são só as palavras, o tom de voz muda. Vem a gritaria, vem a zombaria, vem o escárnio, até chegar no ponto máximo que pode ser agressão física e até assassinato. Por quê? Porque não soube lidar com a ira. E existe o outro lado, que é da passividade, é da omissão, é de ficar calado, é de não saber tratar, resolver o problema, e daqui a pouco não conversa, se afasta, se reprime, entra em autocomiseração e pode chegar a um ponto de estar convivendo com uma dor tamanha que chega ao ponto dele mesmo tirar a vida. São os extremos de pessoas que não sabem lidar com as suas emoções e com essa questão da ira. Outras pessoas expressam sua ira de forma mais fria, evitando ou distanciando do ofensor. Uma vez, conversando com um casal, aconselhando um casal, a mulher falou: pastor, se eu não posso gritar, se eu não posso xingar, então resolvi calar.
E ela não dava bom dia para o marido, não dava boa tarde, não dava boa noite, sentava para almoçar, não conversava sobre nada, ele fazia perguntas, ela não respondia, e com isso ela achava que estava agradando a Deus, porque, afinal de contas, não estava gritando. Tinha parado de gritar. Mas parar de gritar e ficar calado e fingir que o outro não existe também é uma forma de ofensa. Também é uma maneira de você demonstrar a sua ira de forma pecaminosa. Isso também está errado, meus irmãos, também está errado. Outros ainda guardam a sua ira, agindo normalmente por fora, mas retendo internamente pensamentos e atitudes de ira, que depois podem levar a atitudes externas. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Agora, existem algumas situações em que alguém pode ser levado a justificar a sua ira pecaminosa. Será que eu posso justificar a minha ira, o meu descontrole, o meu destemperamento? Será que eu posso fazer isso? Tem algumas pessoas que dizem, é justificado. Quando sofro maus tratos, passados, modelos ruins, por exemplo, abusos do passado, origem em famílias disfuncionais, pais irados, abandono, e isso tudo se torna como se fosse uma justificativa para dizer que a minha ira é razoável, é justificada. Outros justificam as suas iras no fracasso no presente causados por outros, necessidades que não foram satisfeitas, famílias disfuncionais, expectativas frustradas, direitos percebidos negados, e então a ira vem. Essa questão de direito, e quando esses direitos que a gente tem parece que nos são privados, a gente tem uma tendência de ficar irado com isso, né? Eu tenho direito. Olha, fulano recebeu porque eu não recebi. Ou por aí vai. Essa questão de necessidades não satisfeitas, muitas vezes é motivo de ira, de briga, de muitas pessoas que acabam justificando a sua ira e o seu comportamento pecaminoso em cima disso aqui. E principalmente em casamento. Na maioria dos casos, casamentos aqui acontece demais, porque estão sempre juntos. Pressão situacionais, exigências do trabalho, desafios aí com a educação dos filhos, trânsito, sogros, cunhado deixa a gente com raiva, estou brincando, tá? Trânsito. Ai, quem aqui não perde cabeça com trânsito? E olha que o trânsito de Brasília é uma bênção, né? É uma bênção. O trânsito de Brasília é fantástico. Vai para São Paulo, né, André? Andar 1 quilômetro, 2 horas, 1 quilômetro. Deixa o carro no meio da rua, vai andando, né? Você fica nervoso. Me lembro de um senhor aqui, um tempo atrás, numa Mercedes nova que ele comprou, novinha, Mercedes do ano. E veio uma senhora e, sem querer, encostou no carro dele. Não viu, bateu atrás. Meu Deus do céu, que vexame. Eu fiquei com dó daquela senhora e com pena daquele homem. Estava ali na padaria e aquele homem saiu gritando, porque a mulher encostou no carro dele, no Deus dele, no ídolo dele. E isso deixou ele frustrado demais. Influências do mundo, amigos ímpios, mentiras da mídia social, tendências culturais pecaminosas, o próprio diabo, como alguns chamam os espíritos territoriais, os demônios. Eu estou assim porque é um demônio que está... Tá certo. Fatores físicos podem também ser uma justificativa para a ira, como doenças, lesões, desequilíbrio hormonal, drogas ilegais, desnutrição e por aí vai. E essas coisas mexem mesmo. Tudo isso seria razões que explicam a nossa ira, mas não justifica a nossa ira. Não justifica a nossa ira. Fatores de calor são importantes, significativos e influenciadores, mas não causadores determinantes ou finais. Agora, se não pelos fatores que nós citamos, da onde vem essa ira pecaminosa? De acordo com Tiago, capítulo 4, versículos de 1 a 3, vem do nosso coração. Ele diz o seguinte: de onde vêm as discussões e as brigas em vosso meio? Acaso não procedem dos prazeres que guerreiam dentro de vocês? Querem o que não têm e até matam para consegui-lo. Invejam o que os outros possuem, lutam e fazem guerra para tomar deles.
e, no entanto, não têm o que desejam porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois seus motivos são errados, pedem apenas para lhes dar prazer. Tiago, ele liga a ira humana aqui aos nossos desejos pecaminosos. Então, como os demais pecados, a ira também é um comportamento que vem do nosso coração. E a ideia defendida por Tiago aqui é muito simples, porém profunda. Você não consegue aquilo que você quer, então você fica irado. É como se o seu coração declarasse o seguinte: eu quero o que quero, quando eu quero. E quando quero, é melhor que esteja ali. Se você não me der o que quero, eu vou ficar irado com você. E aí, o que é que você quer? Pode ser várias coisas. Pode ser o carrinho de controle remoto que o filho quer no Natal e não recebe e por isso faz a birra. Pode ser o docinho ou o chiclete no supermercado que o filho pediu e a mãe disse, não vai levar não. Aí cai no chão, faz aquele esparro todinho que você fica com vergonha, né? E acaba dando para a criança o que ela pede ali, para que ela pare com aquilo. Então, a ira surge quando aquilo que eu quero não me é dado. Não me é dado. É interessante ver isso com o smartphone, com o tablet, em crianças, em adolescentes. Tira o celular do teu filho de 8 anos, ou o iPad dele, e tu vai ver como é que é, da Tasmania lá, aquele negócio, o bichinho. Rapaz, misericórdia. Misericórdia. Eu já vi criança dar tapa na cara de mãe porque tirou o celular da mão dele. De xingar, de gritar, de cuspir em público. E eu fico pensando se a gente não é essa criança, muitas vezes no colo de Deus, quando Ele não dá para a gente aquilo que o nosso coração tanto almeja. Em relação à profissão, salário, em relação ao casamento, em relação aos filhos, em relação à saúde. Teve uma época que eu estava chateado demais, muito irado mesmo, porque eu não tinha nem 40 anos, estava tomando remédio para ácido úrico, remédio para colesterol. Agora eu tomo remédio para tireoide, porque eu tirei minha tireoide. Já passei por um câncer. Disse, rapaz, Senhor, tá bronca, hein? Aqui o negócio de validade está indo muito rápido. Depois eu falei, Senhor, obrigado pelos remédios. Se não tivesse esse remédio, talvez eu estava enrolado, hein? Agora tem remédio. Que bênção pelos remédios. E que bênção que a minha vida não é aqui. Então você começa a ajustar a sua perspectiva e a alinhar essa perspectiva dentro daquilo que o Senhor tem para a gente. Então, meus irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado. Tiago nos encoraja a examinar os nossos desejos, porque essa é a única forma de compreendermos a nossa ira. E o desejo repousa na base de qualquer sentimento, palavra e ação de ira. Qualquer sentimento, palavra ou ação de ira que você tem, eles estão alicerçados, eles são construídos em cima dos seus desejos. Então, olhe para aquilo que o seu coração deseja. Qual é o primeiro pensamento que vem à sua mente quando você acorda? Qual é o último que some da sua mente quando você vai dormir? Com que você gasta mais tempo no seu dia e na sua semana? O que você está tanto almejando aí e por que você quer isso? Quando nós olhamos para o nosso coração, Cristo precisa estar no centro dele. E todos os desejos precisam estar submissos a Ele. Todos submissos a Ele. Quando os nossos desejos, eles saem de controle, eles tentam subir o trono em que Cristo reina e tenta jogá-lo dali para baixo, assumindo o controle da nossa vida. Não é errado ter desejo. Deus nos deu desejos. Que coisa boa. Um marido ter desejo pela sua esposa é uma bênção. A mulher ter um desejo pelo seu marido é uma bênção. Um adolescente ter desejo por pessoas de um outro sexo é normal.
Só que esse desejo precisa estar debaixo do trono, aos pés do trono de Cristo, submisso a Ele, esperando um dia em que, de forma lícita e para a glória de Deus, esse desejo poderá sair dali e dar vazão dentro do ambiente sagrado chamado casamento. Fora disso é pecado. E aí a gente pode trazer várias outras coisas. Comer uma tortinha de limão, com aquele suspirinho por cima, com um cafezinho expresso, depois do almoço, em Macedo. Cara, que delícia. Esse desejo em si não é errado. É errado eu querer comer a torta toda. Errado é eu prejudicar a minha saúde me entregando à glutonaria. A gente tem que tomar muito cuidado para que os desejos lícitos estejam submissos a Cristo, que é quem deve estar reinando sempre no nosso coração. Segunda palavra dos nossos 2 versículos aqui é a resolução. Eu consigo identificar agora as minhas emoções, a minha motivação. Eu sei que existe uma ira de Deus, uma ira de Jesus, uma ira justa e existe uma ira pecaminosa. Eu consegui identificar que a ira justa tem a ver com Deus e exige de mim uma resposta adequada à minha ira, seja ela pecaminosa ou justa. Eu preciso agir corretamente. A gente identificou isso aqui. Vimos que não dá para a gente justificar nossa ira por causa de circunstâncias externas ou até mesmo por causa de problemas de saúde. Irmãos, e eu sei o que é isso. Esse negócio que eu enfrentei aqui da tireoide, eu fiquei meio... Até teve uma época que a Elda chegou para mim e disse: pastor, está muito nervoso. Eu disse: por quê? Não, porque o seu TSH está lá embaixo, a gente está querendo zerar a tiroglobulina e com isso T4 sobe e deixa você mais nervoso. Eu disse: é mesmo, é? Eu disse: não sei não, pergunta para a Aline. Pergunta para a Aline. Mas o que eu sei é o seguinte: independente de qualquer coisa, é minha responsabilidade conseguir me controlar e não agir de forma pecaminosa. Da mesma forma que mulheres passam por aquele período abençoado do mês, né? E tem essas oscilações hormonais, e isso não justifica ela ficar gritando com o marido, né? Brigando toda hora, nervosa demais, e ninguém pode chegar perto porque misericórdia, tem até medo. Não, eu estou enfrentando isso, eu sei o que é isso, sei que isso me afeta, mas eu sei o que o Senhor também espera de mim. E na força que Ele dá, eu vou agir de forma correta. Com a ajuda dEle. Com a ajuda dEle. E então eu tenho que ter agora uma resolução. Eu identifiquei minha emoção, agora eu vou partir para a minha resolução. Ele não pode pecar quando se irá. Não pode pecar. E essa resolução envolve intenção. Uma intenção de não pecar, uma intenção de se apressar e uma intenção de se guardar. Ele não deve pecar. Ele tem a intenção de não pecar. Agora, o que é que ele precisa fazer para isso? Primeiro, reconhecer a fonte da sua ira. Conforme a gente observou, a ira ela não é causada por dificuldades passadas ou atuais, mas por um coração exigente. Sendo assim, peça ajuda, né, de quem você caminha perto, para que possa te ajudar a identificar a situação que te deixa irado, o seu comportamento, aquilo que você disse, aquilo que você fez, né, aquilo que você sentiu, quais são as suas crenças e as suas motivações, o que é que você pensou quando você ficou irado, ou o que é que você quis naquele momento que te levou a ficar irado, especialmente desejos que tornaram-se reivindicações na tua vida. Eu mereço isso. Eu desejo isso, mas eu mereço isso. É o pai que depois de trabalhar a semana toda fazendo plantão, chega em casa, coloca o pé para cima, liga a televisão, quer ver algum seriado dele que ele já está vindo partido, um episódio a cada 3 dias, aí chega o filho lá pulando, brincando, querendo a atenção do pai, e o pai estoura, grita e fala para a mulher: cuida desse menino. Mas você não passou tempo nenhum com ele. Mas essa é a única hora que eu tenho para descansar. Não é possível que aqui na minha casa eu não tenha direito de ter um pouquinho de paz.
A gente falou sobre paz hoje de manhã. A gente quer paz. É bom ter paz. É uma coisa lícita, é bom ter paz. Mas quando o meu desejo por paz se torna uma exigência por paz, aí eu fico irado. E eu começo a justificar dizendo, eu mereço isso. Eu pago essa casa. Eu boto comida aqui. Eu faço tudo por vocês. Não é possível que ninguém possa me respeitar aqui no meu tempo de descanso. E aí começa a gritar, começa a ficar nervoso, os filhos começam a assustar. E ele quer justificar de que aquele comportamento está certo. Qual é a crença que eu tenho por trás da minha atitude de ira? Avalie como Deus queria que você reagisse naquele momento. Então, primeiro, irmãos, veja aí, reconheça a fonte da sua ira. O que é que te deixa irado? Em que circunstância, que pessoa, que atitude, quais são as tuas crenças, tuas motivações? Como Deus queria que você estivesse agindo no lugar da forma como você está agindo. Segundo, arrependa-se tanto no coração quanto também no comportamento. Terceiro, isso aqui eu vou mandar tudo para vocês para estudarem depois nos grupos pequenos se quiserem, tá? Estou caminhando aqui porque eu estou vendo que o nosso tempo está adiantando. Reajuste o foco em Deus, na sua graça e na sua provisão e também nas promessas em Cristo. Para aquele que se arrepende, a Bíblia deixa claro que Deus oferece maior graça. Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Tiago vai dizer, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Tiago 4, 6, 8 e 10. Existe promessa de Deus para aquele que se quebranta, para aquele que se arrepende. Outra atitude, quarta atitude, substitua a ira pecaminosa por atitudes e ações cristãs. Aqui é necessário a gente lembrar o princípio bíblico do despojar e do revestir. O tempo inteiro eu tenho que estar me despindo do velho homem e das ações pecaminosas que marcavam a minha vida antes de Cristo, e agora eu preciso me revestir de Jesus. Preciso me revestir de atitudes piedosas, de ações piedosas. Invista na oração. Aprenda a pedir a Deus humildemente, com o coração submissos, por coisas boas que legitimamente desejamos, mas sem exigir nada. A gente não exige nada do Senhor, a gente pede, coloque diante dEle. Em oração, você tem um desejo aí no seu coração? Coloque diante de Deus. Se é um desejo lícito, coloque diante dEle, mas não exija. E espere dEle. Além disso, desenvolva o contentamento. Mesmo que as bênçãos que você tanto deseja não venham, que as pessoas que não dão aquilo que você quer, no tempo que você quer também, entende? Desenvolva contentamento. Esteja feliz com aquilo que você tem. Onde você mora, com o seu salário, com a roupa que você usa, com o carrinho que você anda. Seja feliz. Isso não quer dizer acomodação, mas contentamento, satisfação com aquilo que Deus já tem feito no presente. Terceiro, desenvolva paciência, tolerância, perdão para com aqueles que te provocam. É isso que nós aprendemos nas Escrituras. Pessoas que nos provocam, irmãos difíceis, pessoas difíceis, não só irmãos, mas pessoas difíceis, elas nos dão oportunidades extraordinárias de desenvolvermos em nós o caráter de Jesus. Algo que pode nos deixar irados também pode trazer algo bom. Eu posso olhar para essa situação como uma oportunidade que Deus está me dando de crescer na semelhança do Senhor, desenvolvendo paciência, tolerância, perdão. Faça isso, faça isso. Provérbios 19, 11 diz que a discrição do homem o torna longânimo e a sua glória é perdoar as injúrias. Perdoe as injúrias. Desenvolva domínio próprio. Quando você for tentado a reagir com ira, se controla. Alguém respondeu irado a você? Responda com brandura. A Bíblia diz que a palavra branda desvia o furor. A pessoa chega com você toda irada, aí você responde mansinho, quietinho. A pessoa chega e fica desconcertada, né? Porque não mexe com você. Você responde de forma adequada.
seu espírito, seu homem interior, ele está debaixo do controle do Espírito de Deus. E você pode sim se controlar. Senhor, me dá domínio próprio. Controla a minha vida. Desenvolva o hábito de ouvir e falar piedosamente, aprendendo também a se comunicar de forma cristã com aqueles que têm a tendência de provocar você. Provérbios 12, 18, né? Alguém há cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. Seja sábio, usa a sua língua para curar e não para ferir. Desenvolva também a pacificação bíblica e a resolução de conflitos, aprendendo a lidar com os conflitos de maneira não irada. Resolva os problemas. É impossível que os conflitos não surjam. É impossível. Mas é possível que nós possamos lidar bem com esses conflitos de forma bíblica, usando palavras piedosas, tendo um coração submisso e controlado também pelo Senhor. E desenvolva um ministério cristão para com aqueles que por muitas vezes merecem o contrário. Jesus veio para servir e não para ser servido. Ele serviu pessoas que iriam traí-lo, negá-lo. Ele serviu. Nós também podemos servir. E mesmo que alguém nos provoque a ira, ou alguma situação tente se levantar para nos tirar do nosso eixo central, eu posso sim ter uma vida plena em Cristo e agir e responder adequadamente àquela situação, ministrando graça, demonstrando amor e favor, inclusive nessas circunstâncias. Eu posso fazer isso. Salmo 84 vai dizer que bem-aventurado é o homem que faz do Senhor a sua força, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial e de bênçãos o cobre a primeira chuva. Que fantástico! Ele passa pelo vale árido, mas o vale árido não passa por ele. Ele faz daquele vale árido um manancial. Não importa quão seco esteja ali, se o Senhor é a minha força, eu passo por qualquer vale árido e passo transformando o meu meio e não me deixando influenciar por ele. A intenção também não só de não pecar, mas a intenção de se apressar. A orientação de Deus aqui na sua palavra é que o cristão não dê descanso aos seus olhos até que a sua ira tenha sido tratada. O sol não pode se pôr sobre a nossa ira. Existe alguma ira, ela precisa ser tratada a nível de coração. E aqui existe a urgência tanto do pecador, como eu também diria que existe uma urgência por parte da igreja. O pecador precisa ter cuidado com o auto-engano. Muitas vezes a gente não trata a ira porque a gente julga a nossa ira como sendo uma ira justa, uma ira correta. Não justificar a sua ira como sendo justo e sim pecaminosa, quando de fato é pecaminosa. Então, nesse sentido, procure pessoas piedosas, converse sobre a sua ira, deixe Deus tratar a sua ira, busque o perdão e ajuda para a mudança. Peça que Deus ajude você a cultivar a ira piedosa, mas a não alimentar nenhum tipo de ira pecaminosa. Nenhum tipo de ira pecaminosa precisa ou deve estar no nosso coração. E existe também a urgência da igreja. Ela precisa agir ajudando a pessoa irada a lidar com o seu pecado. Tem pessoas que têm muita dificuldade com a ira. E às vezes cultivam uma ira, uma animosidade tão grande com irmãos na igreja, que às vezes é necessário uma intervenção de uma terceira pessoa. Paulo, quando escreve aos Filipenses, no capítulo 4, ele vai dizer: rogo a ti, fiel companheiro de julgo, que as ajude, Evódia e Sintique, a pensarem concordemente no Senhor. Mulheres que tinham nome escrito no livro da vida, mulheres que serviram ao lado do apóstolo Paulo, estavam tendo problema de relacionamento no meio da igreja. E foi necessário que ele pedisse a ajuda de um outro amigo dele, da igreja dos Filipenses, que pudesse ajudar nessa situação. Como é que a igreja pode ajudar um irmão a identificar e também a expor as exigências que causam ira? Eu diria que primeiramente fazendo uma autoanálise. Se Deus quer usar você na vida de algum irmão da igreja ou numa situação, a primeira coisa que você deveria fazer é fazer uma análise da sua própria vida. Depois você precisa pedir perdão a Deus pelos seus próprios pecados.
Terceiro, você precisa tirar a trave do seu olho para ver claramente e assim poder ajudar o teu irmão que está em pecado. Quarto, orando por sabedoria de Deus. Quinto, conversando em amor com o seu irmão, usando palavras brandas que desviam a ira. E em sexto lugar, fazendo perguntas para que ele avalie a sua ira, se é justa ou pecaminosa, e se sendo justa, se ele está agindo corretamente ou pecaminosamente. Lide com isso. Se esse irmão se arrepender, você ganhou o seu irmão. E se não se arrepender, você deve levar mais 2 pessoas, depois deve levar à igreja, para que essa pessoa possa ser tratada. E se no final das contas ela não se arrepende, então a Bíblia diz que deve ser considerada gentil e publicano. Em terceiro lugar, tem que ter a intenção de vigiar. E vigiar para quê? Para não dar lugar ao diabo. A falta dessa ação é que nos leva à nossa terceira palavra, que é a degradação. A ira, irmãos, abre portas para Satanás. E aqui a gente tem o cristão e a sua incompatibilidade e o cristão e a sua permissividade. Toda vez que o cristão ele é levado a se irar e não trata o coração para lidar bem com a sua ira, seja ela justa ou pecaminosa, ele acaba correndo um risco muito grande de dar espaço para a sabedoria demoníaca e para a ação demoníaca. O cristão pertence a Cristo e espera-se dele atos de amor e de pacificação, mesmo que com firmeza. A ira ou o ódio é compatível com o caráter do maligno e não de Cristo. Não há comunhão entre Cristo e o maligno, nem luz e trevas, nem cristão e incrédulo. E alimentar a ira no coração é caminhar na direção da divisão da igreja, da morte da reputação e da destruição do perdão. Roubar, matar e destruir são ações do diabo e não de um filho de Deus. Em 1 João capítulo 5, versículo 18, nós lemos que aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda e o maligno não o toca. Mas aqui no nosso texto nós vemos que é possível que o próprio cristão possa fornecer uma oportunidade para o diabo. Ele pode dar lugar ao diabo. E esse lugar ao diabo, novamente, implica em seu ensino e também em sua ação. Tiago ele fala de 2 tipos de sabedoria. Aqui em Tiago, no capítulo 3, versículo 13 a 18, ele diz o seguinte: quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com humildade, que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração, veja só, alimenta no coração, dá morada no coração, a inveja amarga, ambição egoísta, não se glorie disso, nem neguem a verdade. Qual é negar a verdade? É dizer que essas coisas não estão presentes quando está claramente presente. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, ela é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Basta o tempo, meus irmãos, em que todos nós vivíamos sendo guiados e também dominados pelo príncipe da potestade do ar e pelo espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Se antes eu e você nós éramos filhos da ira, hoje nós somos filhos de Deus, salvos e transformados pela maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje, se somos filhos de Deus, somos também guiados por Deus e temos com isso o Espírito dele. E quem se deixa dominar pelo Espírito do Senhor vai demonstrar na sua vida o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Olha que coisa maravilhosa. Não somos do mundo, não somos guiados pelo Satanás e nem pelo espírito da potestade do ar. Somos filhos de Deus, temos o Espírito de Deus, somos guiados pelo Espírito de Deus e devemos nos deixar dominar por esse Espírito. Concluindo, irmãos, talvez nenhum problema assole mais as pessoas do que a ira. Trata-se de uma ação, de uma tendência universal
prevalecente em todas as culturas e também experimentada em cada uma das gerações. Permeia a sociedade e influencia nossos relacionamentos mais íntimos. A ira é um fato nesse mundo caído. E graças a Deus que nos transforma por meio da sua graça e nos dá o conhecimento de Jesus, que é manso e humilde. Mesmo que em algum momento tenha demonstrado sua indignação e a sua ira, nunca pecou. Nunca pecou. É possível sim irar e não pecar. É possível. Mas também somente com a ajuda do Senhor. Cristo se indignou com o mal desse mundo e nós também devemos nos indignar. Mas Cristo venceu esse mundo e nós também devemos vencer. Cristo irou e não pecou e com a ajuda do Senhor nós também podemos irar e não pecar. Ele nos deixou sua palavra, sua igreja e seu Espírito para nos ajudar. E devemos então refletir sobre as nossas emoções, agirmos com firme resolução de apressar para não pecar e a fim de não entrarmos numa situação de degradação, dando lugar ao diabo na nossa vida. Quero terminar citando as palavras de Deus por meio do apóstolo Paulo em Efésios 4, 29 a 32, que diz o seguinte: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vocês, mas muito longe mesmo, toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Longe de vós toda ira. Toda ira. Está andando irado? Irada? Como está teu coração? Quais são as suas resoluções? Está andando por um caminho de santificação ou de degradação? Você está fechando a porta para o diabo, resolvendo seus problemas, seus conflitos, lidando com sua ira diante de Deus e quando peca também com seu irmão, com seu próximo? Ou você está ignorando, achando, não, deixa que o tempo resolve, e o tempo não resolve nada. O tempo só abre espaço para que o diabo entre com as suas filosofias, com a sua sabedoria e haja na sua vida, no seu lar, no seu relacionamento, no seu PG, na sua igreja. Não permitamos, irmãos, que a ira tome lugar no nosso coração. Irai-vos, mas não pequeis. Tem que irar, pastor? Tem que irar, sim. Quem não se ira está morto. Quem não se ira está morto. Lembra o sermão do domingo passado? Vocês odeiam as obras dos nicolaítas, os quais também eu odeio. Se lembra que eu falei que tem lugar para ódio no coração do crente? A gente odeia o mal. A gente odeia o falso ensino. A gente odeia tudo aquilo que afronta o nosso Deus. A gente odeia essas coisas. Muitas vezes, por vivermos num mundo corrupto, marcado pela maldade, muitas vezes o nosso coração vai ser tomado por indignação. Mas entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Um dia Deus vai se levantar para punir o mal desse mundo. A nós cabe descansar na sua soberania, né, e na ação dele. Mas que eu e você sejamos marcados por atitudes de compaixão, misericórdia, perdão. Que a paz de Deus de fato possa prevalecer na nossa vida e também nos nossos relacionamentos. Que você possa abandonar a ira de uma vez por todas. Corra atrás. Corra atrás. Principalmente você. Está casado, está com problema no casamento. Resolva esse problema. Não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Não dê descanso aos teus olhos. Senta e resolve. Senta e resolve. Não fica alimentando esse ódio, essa raiva no teu coração. Com certeza, isso não vai acabar bem. Não vai. Que Deus nos ajude a enfrentarmos a vida de frente, encararmos
a triste realidade de que a ira se faz presente na nossa vida. Que sejam iras mais justas e que as nossas atitudes sejam coerentes com a nossa posição de cristão. Que os nossos desejos, onde toda ira, todo pensamento são construídos, possam estar submissos a Cristo. E que o Senhor controle a nossa vida, nossos pensamentos e nossas motivações. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado mais uma vez por esse tempo. Agradeço, Senhor, por Tua bondade conosco. Tua palavra nos ensinou hoje que devemos nos irar, mas não pecar. E que não devemos deixar o sol se pôr sobre a nossa ira e nem sequer dar lugar ao diabo. Senhor, eu não sei se o diabo já tem lugar na vida, no coração, no lar de alguém aqui. Mas se tiver, que o Senhor repreenda. Por meio da confissão, por meio do arrependimento. Que haja confissão de pecado, que haja arrependimento, que haja disposição e firme resolução. Não só em não pecar, mas também se apressar para resolver todo o problema que existe. Para que o Senhor, de fato, possa estar reinando nos relacionamentos, reinando no nosso coração. Vê, Senhor, qual é o caminho mau que existe entre nós. Se existe algo que está dominando os nossos pensamentos, o nosso coração. Se existe algum desejo que se tornou exigência e agora nos leva a gritarmos, a agirmos de forma pecaminosa, porque queremos tanto determinada coisa. Que todo o nosso desejo esteja ali na cruz, debaixo dos teus pés. Que o Senhor, ó Deus, é que reine soberanamente, gloriosamente sobre a nossa vida, trazendo paz, trazendo repouso à nossa alma, ao nosso coração. Nos ajude, Senhor, a nos despirmos das atitudes que antes marcavam a nossa vida, quando ainda não éramos do Senhor. Mas agora que somos do Senhor, nos dá, Pai, alegria na oração, no contentamento, no perdão. Nos dá alegria no Senhor, para que esse sentimento, essa reação, essa ação possa estar sob controle. Que o Teu Espírito nos ajude a termos paz, longanimidade, mansidão e domínio próprio. Longe de nós, Senhor, longe de nós a ira, que geralmente traz gritaria, amargura, palavras torpes, palavras que machucam, omissão, rejeição, abandono. Longe de nós tudo isso. Mas misericórdia, compaixão, graça, perdão. Como o Senhor tem agido conosco, nos ajude também a agirmos uns com os outros. Essa é a minha oração, no nome de Jesus. Amém.